Fala galera do Diário Celeste, começando mais um Cartozeiros para te dar dicas, agora da 28ª rodada do Cartola FC. Então se você não for inscrito em nosso canal, já vai aqui embaixo, se inscreve. E se você estiver vendo pelo Facebook, também vai lá no youtube.com/Diário Celeste e se inscreva, o link vai estar aqui nos comentários. Então bora começar a escalar o nosso time. Na rodada passada não fomos muito bem assim, pontuamos aí apenas 34 pontos, uma rodada ruim, a média de todo mundo foi baixa. Geral aí foi mal, porque os times tomaram muito gols, tipo Palmeiras, que era o time favorito a vencer, o Atlético Paranaense também, que pegou o Atlético Goianiense, quem tinha zagueiro deles se lascou, porque eles tomaram 2 gols e perdeu o SG. E a gente vai dar uma passadinha aqui rapidinho no top 5 da nossa liga. Tem lá o 6-1, o Sport Clube continua em primeiro, em segundo DR Bones, em terceiro Forza Foxes, em quarto o Batista CF e em quinto o Arminha FC. Agora a gente vai olhar o top 5 da última rodada. Então aí tem o Catalunha Sec em primeiro com 87 pontos, pontuou muito bem na última rodada. Tem o Eterno 6-1 em segundo, o Barceleiro em terceiro e em quarto tem o Gabi Max, não sei. Em quinto tem o Merlin FC. E agora a classificação do turno, que é o que está valendo a camisa oficial também. E se você não participa da nossa liga, já vai aqui embaixo, que tem o link aqui, se inscreva lá, que está valendo vários prêmios muito bacana. E no turno aí a gente tem lá o Real Pitanguinho em primeiro, o GM5 em segundo, Cruzeirão Cabuloso em terceiro, tem o Rambo Matador em quarto e o JD Manhattan em quinto lugar. E agora a gente vai começar a escalar o nosso time aqui. Antes de mais nada, vamos vender todo mundo porque só tem perna de pau aqui. A galera pontuou muito mal na última rodada e não deu pra gente imitar, né? Vamos começar escalando o nosso goleiro aqui para essa rodada. E goleiro para essa rodada aqui a gente escolheu o Vanderlei. Por que o Vanderlei? Porque ele tem uma média altíssima. Santos joga contra o Vitória na Vila Belmiro. Ele tem 61 defesas difíceis, é muita defesa. Ele é o melhor goleiro do campeonato até o momento e o Santos jogando na Vila é sempre favorito, ainda mais quando é contra o Vitória, né? O Vitória não tá lá essas coisas e o Santos aí disputando a segunda colocação ou talvez até o título com o Corinthians, né? Então a gente vai de Vanderlei para essa rodada e já vamos pular lá para nossa lateral. E lateral para essa rodada aqui a gente escolheu o primeiro, o Júnior Tavares do São Paulo, que é um lateral que tem uma média aí de 4 pontos, ele sempre garante esses 4 pontinhos. E a gente apostando em uma vitória do São Paulo em casa contra o Atlético Paranaense, a gente vai de Júnior Tavares. O São Paulo que perdeu na última rodada para o Atlético Mineiro, mas essa rodada, como joga em casa contra o Atlético Paranaense, a gente considera aqui favorito e a gente vai de Júnior Tavares. O outro lateral que a gente escolheu aqui é o lateral palmeirense Egídio. O Palmeiras joga fora de casa contra o Atlético Goianiense, mas a gente sabe que o Palmeiras é favorito para vencer, porque o Atlético vem mal das pernas, é o último colocado do campeonato, empatou fora de casa contra o Atlético Paranaense na última rodada, mas não deixa de ser uma zebra o Atlético Goianiense vencer. Então a gente vai com o Egídio, porque a gente aí, o Palmeiras brigando nas partes de cima da tabela, a gente acha que o Palmeiras é o favorito a vencer, e o Egídio tem uma média legal de 5,83. E para formar nossa dupla de zaga para essa rodada, o primeiro escalado é o Pedro Jeromel. O Pedro Jeromel que foi escolhido porque ele sempre garante os 4 pontinhos no mínimo. O Grêmio joga fora de casa, precisa reagir no campeonato, porque perdeu em casa para o Cruzeiro na última rodada. Então a gente vai de Pedro Jeromel, ele que tem a média de 6,64, um dos melhores zagueiros do campeonato aí, todo mundo sabe. E o outro zagueiro para fechar essa dupla de zaga, a gente escalou aí o Lucas Veríssimo do Santos. Santos, como a gente já disse, joga em casa também. A gente considera favorito para vencer. Lucas Veríssimo tem uma média legal de 4,29, é um zagueiro bom também. E sempre quando o Santos joga em casa, ele pontua bem. Então a gente vai de Lucas Veríssimo e Pedro Jeromel na nossa dupla de zaga. E agora fechamos o setor defensivo e vamos para o meio de campo, né? Começar a escalar aqueles jogadores que têm chances maiores de fazer gol, dar uma assistência, imitar, né, no nosso time aí no Cartola. Para começar, a gente vai escalar aquele cara que sempre está aqui no nosso time. Nas últimas rodadas a gente escalou ele em todas praticamente. É o Hernanes, né? O São Paulo joga em casa contra o Atlético Paranaense. E quando o São Paulo joga em casa, quando o São Paulo é favorito, até quando joga fora, não dá para deixar o Hernanes de fora, né? O Hernanes vem muito bem no campeonato aí, desde que chegou no São Paulo, tá com a média espetacular aí, 8,28, para meio campo é muito bom.
e ele marca muitos gols aí, já tem 7 e 1 assistência. Então a gente vai de Hernanes aqui essa rodada. E o outro meia a gente vai escalar o que está abaixo dele aqui, o Diego Souza do Sport. Diego Souza pontuou muito bem na última, vai estar aqui no nosso time. Ele que já tem 7 gols também, mesma marca do Hernanes, só que ele tem uma assistência a mais, são 2 assistências. Ele pontuou 12 na última aí. Se não pontuar bem, vai desvalorizar, mas a gente confia aqui no Diego Souza. O Sport joga em casa, tá brigando lá na parte de baixo da tabela porque tá meio embolado. Então a gente vai de Diego Souza para essa rodada e esperamos que ele pontue bem aí para nos ajudar. E para fechar o nosso trio do meio campo, vamos escalar aqui o Gustavo Scarpa. O Fluminense joga em casa contra o Avaí, os dois brigando pela parte de baixo da tabela. O Fluminense empatou na última rodada com o Flamengo e a gente confia aí na vitória do Fluminense sobre o Avaí. O Avaí vencer seria uma zebra, né? Pode ser que aconteça, o Avaí já teve várias zebras aqui nesse campeonato, já nos prejudicou muito no Cartola, mas essa rodada esperamos aí que não aconteça e que o Gustavo Scarpa pontua muito bem para nos ajudar aqui no Cartola. E agora vamos escalar o nosso trio de ataque. Trio de ataque que não pode começar sem ele, já que ele é o artilheiro aí, um dos artilheiros do campeonato. Vamos começar com o Henrique Dourado do Fluminense. O Fluminense joga em casa contra o Avaí, como a gente disse. Henrique Dourado tem 14 gols e 2 assistências. O cara tá fazendo gol demais em 21 jogos. Então a gente vai de Henrique Dourado do Fluminense, que joga contra o Avaí em casa. O nosso outro atacante é o Lucas Prato do São Paulo. Lucas Prato não tem tantos gols como o Henrique Dourado, mas quando joga em casa, geralmente ele deixa sua marca, dá uma assistência. Então a gente confia aí na vitória do São Paulo, como a gente já disse. E a gente vai de Lucas Prato para essa rodada. E agora o outro atacante é um que a gente não escalou aqui ainda nesse ano no nosso time. A gente vai de Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira que no ano passado fazia muitos gols e pontuava muito bem. Esse ano não vem tão bem assim, são apenas 4 gols, mas o Santos joga em casa. E a gente confia aí talvez em um golzinho do Ricardo Oliveira, uma assistência talvez. Então a gente vai de Ricardo Oliveira fechando o nosso trio de ataque assim. E agora o último do nosso time, que é o treinador, a gente optou pelo Levi Cooper, treinador do Ricardo Oliveira. A gente vai escalar ele, o Santos que joga contra o Vitória em casa. O Levi tem aí a média de 4.30, lembrando que a pontuação do treinador são as médias dos jogadores na partida. Então, como a gente confia na vitória do Santos aí, esperamos que ele pontue bem e nos ajude a recuperar a mitagem que sumiu aqui na última rodada. Não pontuamos bem, né? Fechamos então o nosso time, vamos confirmar aqui a escalação. Tem lá o Vanderlei do Santos no gol. Na lateral a gente tem Egídio do Palmeiras e Júnior Tavares do São Paulo. Na defesa ali na zaga a gente tem o Pedro Jeromito junto com o Lucas Veríssimo do Santos. No meio de campo tem o Hernanes do São Paulo, Gustavo Scarpa do Fluminense e Diego Souza do Sport. No ataque a gente tem o Lucas Prato, o Ricardo Oliveira e o Henrique Dourado. E o treinador desse time é o Levi Cooper. Esse time que custou 169,89 cartoletas. Nosso time desvalorizou bastante na última rodada e a gente espera, além de pontuar bem, também valorizar, por que não? Apesar de ter jogadores muito caros aqui, a gente tem alguns que foram mal na última rodada e que pode ser que valorizem nessa rodada. Então esse foi o nosso time da 28ª rodada, a seleção do Diário Celeste. Lembrando que a gente traz as nossas dicas, todas as rodadas a gente dá as dicas lá no YouTube. Se você estiver vendo aqui no Facebook, corre lá no YouTube, se inscreva. O canal é o Diário Celeste, youtube.com/Diário Celeste. Se inscreva lá que toda rodada a gente traz as dicas para você mitar no Cartola FC. E a gente tem a nossa liga em parceria com a loja Maior de Minas Betim, a nossa liga que vale camisa oficial, kit churrasco e boné oficial. Se você não participa da liga, é só você solicitar a sua participação, o link está na descrição do vídeo aqui no YouTube. E se estiver vendo pelo Facebook, é só acessar o YouTube que lá tem o link. E lembrando, siga a Maior de Minas no Facebook e no Instagram, é @maiordeminas, e comenta lá que você foi através do Diário Celeste. Eles têm uns produtos muito bacanas para quem torce pro Cruzeiro, para quem quer dar de presente para algum cruzeirense. Então acessa lá Maior de Minas Betim. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, acessa lá também o nosso Twitter, o nosso Facebook, o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube e também o nosso site diarioceleste.com.br. Acessa lá, curta, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, que é muito importante também, beleza? E comenta aí quem é que você escalou, qual a sua aposta para essa rodada. Se não quiser postar o time todo, só comenta aí quem é que você acha que vai mitar essa rodada, beleza? Semana que vem tem mais, na próxima rodada.
Por hoje foi só, valeu e boa mitagem a todos, falou!